Olá, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje vamos conversar um pouco sobre adaptação nas escolas aqui em Portugal, né? Vamos falar especificadamente para... Olá, Leandro! Olá, Faustino, Williams, Nath! Olá, gente! Sejam todos bem-vindos. Eu convidei a Adriana, que é psicopedagoga no Brasil. Ela também é orientadora parental e ela é brasileira, mas ela mora aqui em Portugal. Ela trabalha em escola, ela faz acompanhamento nos consultórios dela. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre crianças que precisam de um acompanhamento mais específico, porque tem alguma necessidade especial e ela vai explicar melhor sobre isso, tá? E ela vai tirar várias dúvidas, porque eu sei que muitos pais me mandam, compartilham isso comigo, eu também sou mãe, né? Então a gente sempre troca ali informações, eu tenho inclusive um grupo também sobre essa questão de escolas, de pais, e a gente está sempre ali trocando informações. Então, olá, gente, sejam todos bem-vindos. Olá, Ludmaia, Renata, Letícia. E é uma questão que muitos pais se preocupam, obviamente. Tanto os pais que já estão aqui em Portugal, como... Olá, Renata, boa tarde. Como os pais que estão planejando para emigrar para Portugal. Como funciona o sistema nessa questão? Quantos corações! Maravilha! Ai, que delícia, são lindos. Pode botar um monte de coração, gente. Compartilhe essa live com vários papais, os pais que estão pensando em migrar para Portugal, os pais que já estão aqui, tá? Eu já fiz uma live, inclusive, com a Adriana sobre a questão das escolas em geral, mas hoje nós vamos conversar sobre crianças que tenham essas necessidades especiais. Letícia, é verdade, esse assunto aperta meu coração. Pois é um assunto que precisa ser falado, precisa ser conversado, a gente precisa saber como funciona, né, aqui em Portugal, a gente precisa saber as vantagens, as desvantagens, as qualidades, os defeitos, né, e a gente precisa falar sobre isso, né, por mais que aperte nosso coração, a gente precisa falar para poder entender e assim ficar claro para todo mundo e a gente se preparar. O objetivo é sempre trazer aqui informações para vocês, dicas, informações para que a gente se prepare, para que a gente saiba como funciona, para que a gente se organize para viver aqui em Portugal da melhor forma possível, tá bem? Então, eu vou convidar aqui, deixa eu ver se a Adriana já está. Ai, a Adriana já está aqui. Já vou chamá-la. Gente, compartilha, encaminha aqui nesse aviãozinho para vários pais, porque esse assunto é muito importante, tá bem? Aqui em Portugal. Olá, Adriana! Ah, tudo bem, prazer novamente de Seja forma. bem-vinda novamente. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Que muito bom. obrigada por de novo estar aqui com você, né? Com um tema tão. Eu vi vocês falando, né? Que aperta o coração, né? Mas que tem solução, né? É sempre a minha maneira de ver. Né, quando a gente trata com crianças especiais, né, eu até atribuo outro nome, né, crianças que aprendem de forma especial, né, eu Ok. acho Pô, que olha, isso é importante você falar. Por favor, me corrija, tá? Se eu falar aqui alguma coisa, porque é um assunto que, pronto, você domina, eu não, tá? E é por isso que você domina com muita, né, capacidade, qualificação. E é uma honra poder ter você aqui para responder as perguntas, para poder trazer essas informações que isso, são tão isso, importantes, tão preciosas. Eu recebo mensagens de pais aflitos, nervosos, sejam com qualquer tipo de filhos que tenham, não é? Que queiram imigrar, ou que já estão aqui, ou que não estão conseguindo resposta do sistema público, e aí estão aflitos, às vezes, sem saber o que fazer. Então, esse assunto realmente é muito importante. Agradeço em nome de todos os meus seguidores, tá bem? obrigada. Eu também agradeço essa oportunidade porque é uma questão que muitas vezes não é falada, né? E a gente trabalha assim, não só com a criança, mas principalmente com a família. Então, assim, eu trabalho com crianças, né, que têm necessidades especiais, crianças que aprendem de outra forma. No Brasil já trabalhava e aqui também eu continuo trabalhando. É um dos meus, né, do meu foco, da minha área de atuação, na verdade, tá?
Então, assim, eu sou psicopedagoga, sou orientadora parental, fiz todo o meu processo de formação na psicopedagogia também. E hoje eu trabalho também com essa vertente de desenvolvimento pessoal. E também das crianças que têm outras formas de aprender. Por que eu falo muito isso? Porque, assim, eu acho que a gente tratar sempre a criança com necessidades especiais, ela dá uma conotação diferente, né? Eu prefiro trabalhar com crianças que aprendem de outra forma, porque as crianças todas aprendem, os adultos aprendem. A gente está em processo de desenvolvimento constante. Então, ao invés de falar só necessidades especiais, eu acho que a gente tem outras formas de aprender e chega, pode não chegar àquilo que a gente quer, não é? Mas chega num desenvolvimento que ela pode, né? O máximo que ela pode. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente... Você quer começar, Gabriela, alguma pergunta, alguma questão? Eu pensei da gente fazer uma explicação e depois abrir para as perguntas, não Sim, é? fica à vontade. Eu queria, inclusive, Tá bem. dizer que se em algum momento eu te interromper, não leva a mal. Por É que eu já favor, vi não. aqui que tem pessoas colocando perguntas, é por isso também que eu tô aqui com meu caderninho anotando, tá bem? Ok, Mas se eu te tá bem. interromper, é para fazer aqui algumas perguntas das pessoas e quero, inclusive, pedir que as pessoas realmente deixem suas perguntas e que também encaminhem essa live para outros pais. Nós vamos deixar a live salva, porque esse assunto é maravilhoso, importantíssimo, né? Mas se as pessoas puderem participar agora e já deixar suas perguntas, é interessante para que você possa responder ao vivo, tá bem? E também depois, se tiverem alguma questão, eu estou à disposição, tá bem? Maravilha, obrigada. Vou deixar também, gente, o contato e sigam, né? É só chamar também no direct, não é? Sim, sim, sim. Mandar mensagem ou chamar, ok? Tá bem. Então, vamos. A criança que a gente tem, né? A gente tem uma situação de crianças que têm realmente alguma disfunção física, né? E que ela tem essa situação atípica, né, do que o geral está acostumado, né? Não quer dizer que ela seja diferente em todos os aspectos, mas ela tem algumas questões diferentes, assim como nós também temos. Então, as crianças que têm realmente essa necessidade de outras atenções, né, de outras formas de desenvolvimento, primeira coisa que eu sempre alerto aos pais, quando a gente sente alguma coisa diferente, né, na criança, procura sempre investigar. Não deixe para depois. A questão da gente perceber e de atuar logo no início com uma criança que precisa de um desenvolvimento mais focado é super importante. Às vezes eu recebo crianças que, eu achei que era assim, eu achei que era preguiça, que é uma situação que é muito corriqueira, né? Eu achei que ela tinha alguma coisa, mas achei que tudo bem, não tinha problema. Quanto mais essa intervenção precoce, melhor é para a criança no desenvolvimento dela. E Sim. também tem a questão da pandemia, né? Muitas pessoas falaram, eu achei que devido à pandemia houve um atraso, houve a questão da Isso. socialização, a questão da Sim, fala, a questão... sim, Também tem essa questão, não é? sim. A gente tem agora, né, a gente tem um aumento muito grande, fruto das crianças que na pandemia nasceram, né, ficaram, ou quando nasceram um pouquinho antes, ficaram muito fechadas também em casa, e os pais, eu achei que era por causa da pandemia, porque estava mais, né, menos, socialmente menos incluída, então a gente tem essa situação. Então, assim, o primeiro sinal que você percebe que você tem um feeling, eu costumo falar que as mães, principalmente, têm um feeling muito grande e que a gente deve respeitar esse feeling. Então, se você acha que tem alguma coisa, né, que não está tão bem, procura ajuda, procura realmente o médico sempre. Não procura, muitas vezes, diagnóstico do Google. É caótico, né? A gente tem tido muito isso. Mas procura realmente um profissional que possa fazer um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, é importante a gente ver o plano de ação. Cada criança tem um plano de desenvolvimento, cada criança tem uma necessidade diferente. Então, a intervenção vai ser também diferente de acordo com aquilo que a criança precisa desenvolver, né? No caso, por exemplo, crianças autistas, crianças que tem o T21, que é o que nós vulgarmente chamamos de síndrome de Down, e outras situações também que a criança precisa de um acompanhamento e de um desenvolvimento especial, diferente. Então, ok, chegou a idade escolar, né? A gente leva essa criança para a escola, e a gente vai focar aqui em Portugal, né, Gabriela? Sim. Do 0 aos 6 anos, a criança não precisa necessariamente estar na escola. Tá? Então, assim, é uma fase muito delicada que esse desenvolvimento dela não cabe ao Ministério da Educação aqui em Portugal.
cabe à segurança social. E as escolas aqui são todas inclusivas. Nós não temos escolas só para crianças que têm necessidades diferentes. Ok. Tá? Era uma das Então, assim, perguntas, tá? Era uma das perguntas que estavam ok. fazendo. Ok. Então, se a criança realmente tem alguma questão, ela vai para uma escola regular. Mas nós temos ainda aqui escolas que têm esse acolhimento diferente. Eu tenho uma escola aqui perto, né, onde a gente mora, que é a escola do Centro da La Praia, né, que é uma escola regular, que tem crianças que têm outras necessidades. Então, eles têm as professoras dão essa assessoria, são salas especiais, que eles chamam, infelizmente, especiais, mas são salas em que as crianças têm essa atenção, com uma auxiliar a mais, e eles têm um currículo diferenciado. Só que eles também, dependendo da situação e do desenvolvimento de cada criança, eles também frequentam a escola regular. Então, a criança tem a aula, vamos dizer, na escola regular, e tem o trabalho diferenciado nessas salas, com outros profissionais especializados. Que Tá? era outra pergunta, tá? Perguntaram Que bom. aqui se Ok. essas crianças, né, que têm esse aprendizado diferenciado, se tem algum acompanhamento específico ou diferente também, Sim. ou pronto, com Sim. outras qualificações dentro da sala de Sim. aula para fazer esse Sim. trabalho específico. Sim. Exatamente. E além disso, se a escola perceber que a criança, por exemplo, tem uma necessidade do que no Brasil nós chamamos de fono, né? Fonoaudiólogo, aqui é terapeuta da fala. Se ela tem essa necessidade, tem duas possibilidades. Ou a profissional vai à escola e a criança tem terapia na escola 2 vezes por semana, 1 vez por semana, apesar de eu achar particularmente que é um tempo muito específico, geralmente é por meia hora, tá? Esse acompanhamento. Ou a criança vai até a terapeuta em algum outro local. A mesma coisa com psicólogo, né, com psicopedagogo, algum profissional especializado para aquela criança. Então, realmente o Estado dá essa situação para crianças, essa possibilidade de desenvolvimento e acompanhamento para crianças a partir dos 6 anos, tá? Que é a escola regular. Até aos 6 anos, Gabriela, é uma situação assim que me deixa muito angustiada, tá? Porque realmente foi o que eu falei no começo. A criança, quando tem alguma questão que não é normal, vamos dizer, né? Que ela precisa de um acompanhamento específico, do 0, dos 2, do 1, o mais precocemente possível, é o melhor momento da gente fazer a intervenção. E, infelizmente, é o momento que a gente falou, né? Ou a família acha que não é nada, ou é difícil realmente de aceitar, né? Ou o pediatra fala, não, é o desenvolvimento dele, e às vezes o diagnóstico é mais, vamos dizer, lento, né? O diagnóstico vem um pouquinho mais tarde, e a própria escola também, a intervenção é mais tarde. Isso é muito ruim. O diferencial é muito, muito importante. Quanto mais cedo, isso é uma coisa que eu falo assim frequentemente, né, para os meus pacientes, para as famílias. Quanto mais cedo, melhor. E aqui, Pensando sim. nisso, Adriana, desculpa te interromper, mas falando sobre isso, porque eu conheço alguns pais nessa situação e que Uhum. eles tiveram muito mais resultados, os pais que por um acaso já trouxeram, por exemplo, do Brasil um laudo, Uhum. não é? Perfeito, é isso que eu Porque vou falar. o que eu percebo, eu posso estar enganada, é que aqui em Portugal, nessa questão dessas crianças menores, como você mesmo falou, é um pouco mais lento. Em alguns aspectos, não sei se é uma questão meio assim de receio, de fechar um diagnóstico, eu não sei explicar. Mas o que eu percebo é que até ali os 5, 6 anos, eles não concretizam muito alguma coisa. E às vezes o tratamento, né, a forma de melhorar a Atuar, qualidade de né? De vida intervir. Uhum. dessa Sim, criança está sendo sim, ali retardada. E aí eu exato. percebo que alguns pais que já têm esses laudos ou que já vêm do Brasil com Uhum. isso concreto, que inclusive são aceitos aqui, não é? Esses Sim, laudos, sim, com profissionais de neurologista, sim, sim, Pois é, sim. eles têm, já fica melhor, fica mais fácil de ser Sim. acompanhado.
Exatamente. É assim, se por exemplo, a família está vindo do Brasil para cá e já tem esse laudo, é importantíssimo, né? Inclusive, assim, trazer realmente toda essa intervenção, o laudo, realmente o diagnóstico. Se a criança tem acompanhamento, né, de algum medicamento, também trazer a receita. Isso tudo é super importante. E apresentar toda essa situação na hora da matrícula, né? Porque a escola já vai saber que essa criança precisa de uma atenção e vai encaminhá-la, tá? A minha angústia também, Gabriela, o que você falou é muito pertinente. Aqui, infelizmente, as coisas são mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes os diagnósticos não são feitos logo no começo, né? E é tão importante Não isso. são E feitos o quê? Eu não ouvi. logo no começo, logo no início, Ah, ok. os diagnósticos não são feitos. Então, o que acontece? Como do 0 aos 6 anos a criança não precisa ir para a escola regular, muitas vezes a criança fica em casa ou fica numa creche e não tem tantos profissionais assim especializados para perceber, né, essas diferenças. Então, não são encaminhados. Então, é muito importante, novamente, a família perceber alguma coisa, né? Já procurar um profissional para pelo menos ter essa situação já definida. E aqui em Portugal, nós não temos do 0 aos 6 anos uma obrigatoriedade do Estado de dar essa assessoria, né? Como a partir dos 6 anos. Então, a gente tem umas chamadas de intervenção precoce. São realmente centros de desenvolvimento com neurologistas, com pessoas capacitadas, mas a família tem que ir ao médico de família, a família tem que entrar por outro caminho para chegar a esse centro de intervenção precoce, Ok. tá? E o tempo é muito, realmente muito lento tudo. Às vezes demora 6 meses para marcação de um médico, né, de um neurologista, de um laudo. E isso é uma questão que realmente me deixa muito aflita, né? Porque esse tempo é muito importante. 6 meses do desenvolvimento de uma criança é muito tempo, Porque é isso que eu ia né? falar, seis Principalmente meses pra gente às vezes não é nada, né? Mas 6 meses pra quem tem 2 anos é muita coisa. é muita coisa, exatamente. Então, a gente tem esse panorama. Do 0 aos 6, como a escola não é obrigatória, a gente tem essa situação, né? Que eu aconselho os pais justamente irem atrás. E a partir dos 6 anos, a gente tem sim o apoio do Estado, tá? Até o final do ensino fundamental, a gente tem essas salas, certo? E também o que nós temos no ensino médio, que é o secundário nosso aqui, nós também temos escolas inclusivas. Então, eu tenho adolescentes, por exemplo, que estão indo, né, para o secundário aqui e tem essas situações, né? E tem justamente essa possibilidade, né, de estar tendo essa escola regular, tá? Mas são escolas que têm essa situação de apoio, de acolhimento, mas a criança também não tem uma aprendizagem voltada para ela, tá? Só para ela, para o caso dela. Então, é uma coisa assim, ela acompanha, ela tem o social, que é muito importante, mas não tem um currículo voltado para a situação dela. Né? No Brasil, eu trabalhei em escolas que a gente tinha justamente um currículo adaptado para crianças com necessidades especiais. Uhum. Aqui a gente não tem esse currículo adaptado, mas a criança tem essa possibilidade de socializar, tem aulas específicas, tem todo esse processo, mas o conteúdo da grade curricular grande, vamos dizer, história, geografia, matemática, é realmente voltado mais para as crianças que têm condições de acompanhar tranquilamente a escola. Tá? Isso eu estou falando de situações de crianças que têm necessidades mais severas, vamos dizer. Sim, Né? sim. Quando eu falo, por exemplo, num déficit de atenção, de uma dislexia, a situação é um pouco mais tranquila, vamos dizer. Então, assim, quando a gente tem essas questões que realmente é muito comum, né? A gente tem muitas situações dessas hoje em dia, crianças com déficit de atenção, dislexia, hiperatividade. A escola também encaminha, a escola tem um trabalho especializado, mas não é tão específico como as escolas particulares. Tá? Ok. Isso é uma questão realmente que Você eu percebe uma percebo. diferença, então, assim, desse sistema público nesse aspecto e das escolas Uhum. particulares? Sim, eu percebo. O olhar, assim, não é que a criança não tem esse olhar, ela tem,
certo? Mas aquele currículo adaptado, aquela situação, muitas vezes não ocorre. E A no minha, caso, às vezes, a minha sim. filha já estudou numa escola particular e vai voltar a estudar agora. E assim, o que eu percebo é que a gente tem um pouco de mais, assim, de voz, enquanto pais, numa Uhum. escola particular, de ter acesso, né? De ter acesso à diretoria, de ter acesso à professora, de conseguir, de ter o telefone da diretora, de ligar, de mandar uma mensagem. Então, eu acho que isso faz diferença, principalmente nesses casos também. Uhum. Eu tenho crianças, né, que tem, inclusive uma criança específica tem déficit de atenção e estuda num colégio do estado. Assim, eu tenho reuniões com a, que eu gosto muito, né, tem que ter, né, essa intervenção, a minha maneira de trabalhar. Eu tenho contato com a diretora de turma, que é a professora responsável da turma, então a gente tem reuniões, eu vou à escola, mas o processo é muito mais lento do que numa escola particular. Entendo. Né? Na Sim. escola particular a gente marca e vai rapidinho, eles têm essa troca mais constante. Ok. Então eu percebo que na escola, né, do estado isso é mais lento, vamos dizer. Né? Não tem Adriana, essa. colocaram aqui duas perguntas que eu achei muito interessante. A primeira, que eu sei que você também faz, né? Então acho que você pode responder bem. Como fazer esse processo de conscientização, de adaptação, antes mesmo de imigrar com essa criança, né? Como conversar, como conduzir essa mudança de país, de tudo, né? De cultura, de escola. Sim. Eu acho assim, é uma pergunta muito bem feita que eu ia tocar nesse assunto. A criança que tem alguma situação, né, que traz essa angústia maior para ela, porque as crianças realmente que têm essa necessidade ou essa alguma diferenciação, elas têm mais insegurança, né? E qualquer troca, qualquer mudança de ambiente, de casa, quanto mais de país, para eles traz muito mais angústia, né? Porque a segurança para essa criança é tudo. Então, como eu falo também para as crianças, para todos, a primeira coisa, só falar quando realmente tiver certeza, né? E isso, assim, quando a gente muda de escola, muda de país e tudo mais, uma O questão de som coisa. saiu. Peraí, que eu tô recebendo. Ok. Quando a gente Agora. tem. Ok. Quando a gente tem justamente essa situação de mudança, a criança precisa ser comunicada. Não participem a ela a mudança, por exemplo, vamos escolher a escola juntos? Não, nunca. Você, pai e mãe, você escolhe, você resolve a escola, depois participa. Se ficar entre duas, por exemplo, leva a criança, mas não dá essa gama, né? Que muitos pais falam, vamos escolher juntos. Não. Porque a criança vai escolher justamente a escola que tem um parque mais atrativo, né? Uma situação que para ela é mais tranquila. E justamente não é muitas vezes a situação para os pais, né? Que acham avaliar a escola e acham que aquela escola é boa. Então, uma vez escolhida a situação, comunica a criança e aí sim começa a partilhar com ela. Uma coisa que eu faço muito com as crianças é, por exemplo, ver o site da escola, né? É super importante. Vamos ver onde você vai estudar. Olha, aqui é assim, é assim. Quando chega, por exemplo, aqui em Portugal, vai à escola com a criança, mostra para ela. Se der até umas duas visitas, é mais importante do que uma só, porque a criança vai sentindo a segurança, ela vai vendo realmente que ela está na escola, que aquele ambiente vai ser o dela. Tá? Comprar material, partilha com a criança, depois mostra para a criança, olha, vamos encapar, vamos ver, vamos comprar o lápis, vamos comprar lápis de cor, realmente trazer essa realidade à criança, certo? Não trazer nenhum tipo de angústia. Ai, como vai ser? Eu também não sei. Não, né? Sabe? Porque a gente fala às vezes, eu não sei também, a mamãe também não sabe. Ok, claro, se você não sabe, não vai falar, não vai mentir, mas não trazer angústia. Olha, vai ser de uma forma tranquila, a professora vai estar lá, você vai ter novos amigos. Então, Passar assim, trazer segurança, né? de uma forma muito tranquila e segura. Isso é a primeira coisa, super importante. Né? Uhum. Se a criança, por exemplo, tem uma ansiedade, porque as crianças geralmente que têm déficit de atenção, uma hiperatividade, justamente, né, tem essa ansiedade, ai, como é que vai ser, quando é que eu vou ver? Calma, né? Então vamos ver juntos. Vamos juntos, como eu falei, visita a escola, partilha, na véspera quando estiver chegando, né? Nas semanas antes, uma semana antes, vai conversando com a criança, ou seja, faz aquele momento um momento tranquilo, né? Não de ansiedade. Uhum. E pergunta para ela, o que você está sentindo? Quais são os seus medos?
né? Porque a gente às vezes fala, ah, não, isso não, não. Quais são os seus medos? Por que você está ansioso? O que que te traz ansiedade, né? O que que te deixa aflito? Porque é dessa forma que a criança vai conseguindo falar, nomear os sentimentos e trazendo as angústias para que a gente possa ajudar, Uhum, tá? Não ignorar, uhum. de forma, tá? Uma outra pergunta que foge um pouco da questão da escola, mas que eu achei que cabe aqui, Uhum. uma mãe perguntou assim: como explicar para as outras pessoas que a criança tem esses desafios, mas que ela, ou às vezes não tem nenhum aspecto fisicamente, mas Exato, no ambiente sim. público, assim, entendi que deve ser na rua, em alguma loja ou no mercado, né? Visivelmente a criança pode parecer que não tem nenhuma necessidade diferenciada, mas a criança tem. E às vezes as Isso pessoas na acontece. rua não percebem, não entendem. Exato. Sim, isso acontece muito, né? Muito mesmo. E eu entendo a angústia dos pais muitas vezes, né? Por exemplo, uma criança autista, você olha, você não diz que ela realmente tem uma dificuldade ou uma necessidade diferente, né? Mas ela tem. Muitas vezes acham que é mal educado, que é imaturo, que não tem limites, quando na verdade não é nada disso. A minha maneira de pensar assim, ninguém tem que entender ou saber, né? Eu acho que isso é mais uma angústia dos pais do que justamente da gente ter que dar satisfação, né? A gente não tem. Agora, se está num ambiente em que a criança realmente precisa ser entendida, ser atendida, porque muitas vezes também não percebem e justamente traz essa situação, né? Poxa vida, mas eu não sabia. Falar realmente, olha, ele precisa de ajuda, né? De uma forma básica, direta e pontual. Ele precisa de ajuda, ele precisa desse acompanhamento maior, ok? Né? Falar de uma forma bem clara, tá? Ou eu acho que a gente não precisa nomear, se for o caso, se a família se sentir bem, ok? Mas eu acho que não tem necessidade, certo? E falar, olha, ele precisa disso, ele realmente não consegue sozinho ainda, né? E dessa forma as pessoas vão ajudando. Não sei se é essa a pergunta, né? Acho Que que foi era isso sim, feita. pelo que eu entendi também. A Lili escreveu assim: a Adriana é ótima, um divisor de águas na vida da minha filha. Lili, obrigada. Obrigada, Lili. Obrigada. Ô, Foi muito Adriana, bom. tem uma outra pergunta assim: se essa, você comentou, né, que a partir dali dos 6 anos já tem um acompanhamento melhor nas escolas, o Sim, governo já participa mais. sim. E aí perguntaram se é pago ou se é do Estado, é pelo Estado. Não, é tudo do Estado. Inclusive, esses acompanhamentos são feitos pelo Estado. Se a criança tem, por exemplo, necessidade de uma terapia, né, de um trabalho com uma psicóloga, é o Estado que fornece. A família não tem que pagar. A mesma coisa com o terapeuta da fala, que é a fonoaudióloga. O Estado tem essa possibilidade de estar fornecendo esse acompanhamento. Ok. Muitas vezes, sabe, Gabriela, eu acho que, apesar de ter esse acompanhamento, às vezes é insuficiente, tá? Então, assim, o Estado dá, que nem eu falei, né? Eu tive uma criança que ia para uma terapeuta da fala uma vez por semana durante meia hora. E a gente sabe que o trabalho podia ser maior. Então, assim, eu acho que depende de cada caso, né? Mas se a família realmente percebe que o acompanhamento está acontecendo, mas a evolução está muito lenta, procura sempre uma pergunta de um profissional, ou na escola, ou de um profissional fora da escola, que é super importante. Uma questão também que é muito, muito válida além do laudo, né, em crianças que têm déficit de atenção ou alguma outra questão, é a avaliação neuropsicológica, né, que é super importante, se tiver feita já no Brasil, trazer para cá, porque já dá um norte, né, já dá uma mapeada na situação para a família e para a escola, tá? Isso é super importante. Tá? Alguém colocou aqui assim, em relação a direitos, aqui, por Sim. exemplo, tem isenção nas passagens, ou cartão, eu não entendo, mas eu vou ler aqui, talvez vocês saibam. E o cartão de PCD para estacionamento, ou Ah, eu acho BPC, tem alguma coisa aqui em Portugal relacionado a isso? Eu acho que são os estacionamentos para, por exemplo, deficientes no Brasil que tem, não é? Aqui a gente tem também, né, as vagas para deficientes, eles têm no carro identificados, não é? Agora, eu sinceramente não sei se a criança tem, como criança,
algum benefício. Eu não sei, em questão de ajuda do Estado. O que eu sei é assim, e que eu acho muito bonito, inclusive é um caso também, né, que eu tenho, que é um paciente meu, já é um adulto, ok? Ele já tem mais de 20 anos, e nós temos aqui escolas profissionalizantes para crianças com necessidades especiais. Então, nesse caso, eles têm cursos, tá? Em que eles podem fazer, e aí sim eles já recebem o subsídio do Estado, como se fosse um salário, tá? Então, assim, são vários cursos fornecidos. Então, tem de pasteleiro, que na verdade pastelaria é o doceiro no Brasil, né? Pasteleiro, que é o doceiro. Tem editor, em que a criança consegue organizar um livro e grampear o livro, tá? Então, são cursos profissionalizantes. Cuidador de animais, de cavalos. E aí, sim, a criança, depois de um laudo, de uma entrevista, de todo um processo para entrar nessa escola profissionalizante que acolhe crianças especiais, ele tem sim, e é super rígido, ele não pode faltar, ele tem a carga horária o dia inteiro, tá? Ele almoça na escola e recebe um subsídio, né? Como se fosse um salário. Eu acho isso assim muito legal, Sim. realmente muito bom, porque a criança, o adolescente, o jovem, no caso, ele está inserido no meio social. Uhum. Né? Sim, Ele não é uma pessoa que não consegue, não, ele consegue. Ele sim. tem inclusive um salário dele. Com Né? Então, certeza. assim, esse processo eu acho muito bonito, muito, sabe, assim, é uma questão de honra, né, para a Sim, de pessoa, né, para a incentivar, né? De família. apoiar, Exato, de sim, sim. mostrar que é De inserção capaz, de social, né, desenvolver, né? exato. De Sim, eu acreditar. acho isso muito importante. E uma questão, assim, que eu queria falar muito é que a gente não dá muita, assim, a gente foca muito na criança, né, mas a gente muitas vezes não olha muito a família. E a família que tem uma criança que tem alguma necessidade diferente sofre muito, né? É a família que sofre, a mãe, o pai, os irmãos, né? Porque o foco às vezes fica direcionado para uma criança mais. Tem as frustrações da família, as frustrações dos irmãos, da mãe, do pai. E isso é uma questão que eu valorizo muito, né? Que a gente tem realmente que olhar a família como um todo, não só a criança. Até porque essa família, estando bem estruturada, né, psicologicamente, Perfeito. Sim, emocionalmente, com certeza sim, vai sim, poder sim. acolher e Ajudar, ajudar no exatamente. Sim, desenvolvimento é dessa muito criança. diferente. É muito diferente quando a família está estruturada, está bem e consegue, né? Mas é muito Com diferente. certeza não é nada fácil, né? Porque principalmente falando Não, agora como imigrante, né? Eu tenho sim, uma filha aqui e sei o quanto é difícil você ser imigrante sem uma rede de apoio, sem família perto. E ainda sim, mais quando uma criança tem mesmo uma necessidade sim, diferenciada, né? Uma necessidade sim. assim que requer uma atenção Não, é maior. muito difícil. É muito difícil. É difícil a aceitação, né? É difícil depois você fala assim, bom, e agora? Né? Para onde eu vou? Por onde eu começo? O que que eu faço? É muito, muito difícil. Só que assim, todos os casos têm progresso. Então eu acho que a gente tem que acreditar. Uhum, Acreditar e ver o que é melhor para cada criança. E a partir daí traçar o caminho. uhum. Né? É um caminho longo, é super longo. Né? Não é uma questão que você fala, em 2, 3 anos. Não, é muitas vezes a vida inteira. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente continue, né? Porque enfim, a criança está aí, ela precisa ser ajudada, a família precisa ser ajudada e a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem. E hoje, com o desenvolvimento da neurociência, né, com tantas ajudas que nós temos de outras situações, a gente tem um desenvolvimento da criança muito, muito bom. Né? É só realmente focar, ter essa estrutura e caminhar. Ô, Adriana, e assim, eu sei que você tem muita experiência, você trabalha com escolas e atendendo também, Uhum, então você, com os seus atendimentos, você também consegue, por exemplo, uma família que está querendo vir para Portugal ou para outro país, né? Porque eu sei que você atende de uhum, várias nacionalidades, uhum, já fazer uma preparação ali sim, anteriormente, já fazer um processo de adaptação ali de sim. para essa mudança não só para a criança, né? Isso Como explica um pouquinho sim, mais assim sobre esse. Eu acho tão interessante esse trabalho porque eu conheço várias famílias que são extremamente estão receosas de migrar, não só pelos pais, mas principalmente pelas crianças. E conheço famílias, inclusive, que não muitas, mas que inclusive assim deu errado porque não se programaram, não se prepararam e a criança sentiu toda essa sim, falta como você falou super bem, né?
de confiança, de certeza, de Uhum. passar para a criança que tá tudo bem, que calma, que vai dar certo e que é um processo, mas que Uhum. estão todos juntos. Sim. Na verdade, assim, Gabriela, eu vou falar nas duas situações, tá? Das crianças, né, que estão, né, crianças que já têm todo esse desenvolvimento com os nossos filhos, e as crianças que têm um desenvolvimento diferente. Então, assim, a criança que vem, que muda de país, né, a família que planeja mudar de país, a criança tem crianças que aceitam muito bem, tem crianças que sofrem muito. Por quê? Perdem, entre aspas, amigos, a referência da família e tudo mais. Então, essa transição é difícil, muitas vezes. Né? A família tem que estar muito estruturada, muito segura e realmente trazer essa criança já com a bagagem necessária. O que eu falo bagagem necessária? Muitas vezes a criança tem uma dificuldade em alguma matéria, trabalha antes de vir para cá. Né? Por exemplo, o português, o inglês, que a gente sabe que aqui é mais puxado, né? Então, trabalha isso E que é antes, certo? diferente também, né? Não é o É mesmo diferente. português, é assim. Não, o sistema educacional é diferente, É. as aulas são diferentes, são mais tradicionais. Então, tem todo esse processo que a criança sente, e sente mesmo. Alguns acham assim, tiram de letra, né? Outros não, outros também têm mais dificuldade. Então, esse é o primeiro passo. Trazer e ouvir a criança. Está muito presente, perguntar, como é que foi hoje? E a professora tal? Procurar se inteirar da vida da criança muito na escola. A criança que às vezes que tem outras necessidades, muitas vezes não demonstra, lógico, ela não fala, ela não verbaliza, Uhum. né? Não gostei, gostei, mas as atitudes delas e das crianças também todas, as atitudes é o que vão falar para a gente, né? Então às vezes a criança não está dormindo bem, a criança chora mais, a criança não quer ir para a escola, então a gente tem que ter esse olhar. O que está acontecendo? Isso é super importante, né? A criança não sabe às vezes falar, né, o que ela sente, mas ela demonstra. Então, assim, esse olhar do adulto para a criança eu diria assim, que é mega importante, né? Não ignore, Está sabe? A atenta, criança né? perdeu o apetite, a criança está dormindo, a criança chega chorando, a criança fica lá quietinha. É normal. Não é normal, né? Não é normal. Fique atenta. Né? Ela chega da escola, não fala nada, não quer falar, não quer ir para a escola, tem dor de barriga às vezes, né? Na hora de ir para a escola, tem náusea, tem isso, tem aquilo. Toda vez me ligam da escola falando que ela não está bem. É porque alguma coisa não está legal. Então a gente não pode ignorar, a gente tem realmente olhar e olhar com muito, muito atento para ver o que está acontecendo. Uhum. Né? E a partir daí, realmente, vai à escola, vê o que está acontecendo, conversa com a criança, né? Brinca com a criança, e aos poucos eles vão falando. Uhum. Né? Eles vão verbalizando, ou a gente percebe o que está acontecendo. Né? De alguma forma ou de outra a gente consegue. Tá? Adriana, em relação às perguntas, foram essas. Aqui Ok. agora, pronto, entraram várias pessoas, mas não deixaram, são as mesmas, tá? Uhum. As mesmas perguntas. Não sei se você tem mais alguma outra coisa também para falar. E Ok. acho que foi aqui das minhas, eu anotei várias, mas você já foi falando e já foi respondendo. Deixa eu só ver aqui Ok. se tem mais alguma outra. É, Acho que é isso. Acho que é isso. Ok. Eu queria falar assim, olha, com relação a gente não focou muito nas escolas particulares, né, Gabriela? A gente falou mais do ensino público. As escolas particulares têm sim um olhar muito grande. As escolas internacionais, mais ainda, né? Porque eles têm justamente psicólogos nas escolas, eles têm pessoas especializadas, as outras escolas também têm, todas, mas elas têm assim realmente um olhar muito grande, a escola internacional e tem todo um material preparado e diferenciado para a criança. Isso é fato, né? Uhum. As escolas particulares também. Tem, inclusive, um colégio católico, né, que eu tive experiência, que eles realmente têm, a partir do laudo da criança, ter alguma situação diferente, eles têm mais tempo de prova, né? Eles têm uma situação diferenciada dos outros. Eles podem, por exemplo, fazer a prova fora da sala de aula. A criança que tem um déficit de atenção ou que tem alguma outra questão, ela pode, dislexia, por exemplo, ela tem mais um tempo maior, ou ela pode fazer a prova com outro professor em que ele pode ler a prova para ela, como no Brasil também. Então, a gente tem essa diferenciação desde que tenha um laudo, Maravilha. tá? Desde que tenha documentado toda essa situação. Uhum. Isso é super importante.
Acho que tem mais perguntas, né? Que eu vi que Não, entrou no Google. perguntaram aqui assim em relação a apoios financeiros, né? Eu não sei, Ah, como por exemplo, aposentadoria, no caso de uma deficiência física, eu sim, não sim, a sei. criança tem. Sim, a segurança social depois ajuda, sim. Mas isso é mais para frente quando ele já é adulto. É importante realmente, como eu citei, esse acompanhamento e essa escola profissionalizante, que eu acho que é fantástico esse processo, né? Porque a criança realmente tem é, um, uma expectativa, né, de trabalhar, ela tem uma vida social, ela tem uma função social Uhum. mesmo, né, muito importante. Então, isso eu acho muito importante. Também na Espanha a gente tem esse processo, né, eles têm vários centros de desenvolvimento, e aqui também. Né? A gente está falando só de escola, mas a gente tem centros de desenvolvimento, né, em que acolhe realmente pessoas e até adultos mesmo, né, que tem algumas outras questões que não conseguem entrar no mercado de trabalho regular. Então, a gente tem essa possibilidade na segurança social aqui e também na Espanha, na Alemanha, a gente tem na Europa, né? Mas aqui em Portugal a gente tem essa situação. Mas na escola é mais focada nisso. O que eu sei, por exemplo, assim, aqui em relação a apoios também, respondendo, falando um pouco sobre essa Ok. pergunta, eu sei que o governo geralmente ajuda, né? Por exemplo, eu sei que quando a criança precisa usar óculos, eles têm um valor ali por, Isso mesmo. acho que é por Sim, ano. Eu não sei explicar sim, muito bem, mas eu sei que eles sim. apoiam. E no Exato. caso de pessoas que já estão aqui com documentação regularizada, com tudo ok, eu sei que também, dependendo do imposto de renda da pessoa, né, também vai ter ali algum Sim, apoio para cada sim, criança. E esse valor sim. varia de acordo com o imposto de renda daquela família. Isso também é Uhum. legal, porque é uma forma Sim, do governo apoiar, né? Mas sim. isso todo tipo, Exatamente. todas as crianças, não é Uhum. especificamente. Sim. Já para essas com essas necessidades diferenciadas, eu já não sei se tem alguma coisa a mais, assim, né? Mas sei que Uhum. eles oferecem esse tratamento pelo governo, né? Que já também é muito bom, né? Muito bom, sim, sim. O que assim eu queria deixar é que quanto mais, como eu falo sempre, né, maior desenvolvimento, maior foco no desenvolvimento, melhor resultado a gente tem, né? Eu sei que todos esses tratamentos, se a criança tiver, vamos dizer, 3 acompanhamentos, é dispendioso para a família, mas é muito importante a gente priorizar, né? Realmente fazer um plano de desenvolvimento dessa criança, ver quais são as questões assim fundamentais que ela tem que desenvolver. E o desenvolvimento é como, eu falo muito que é uma escada, né? Que a gente vai passo a passo. Vamos atingir aqui, atingir, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. E cada criança é uma. Então a gente não tem assim um plano, tem que fazer isso. Não, às vezes responde super bem de uma forma, às vezes não responde. Então a gente tem sempre que estar vendo, reavaliando e indo passo a passo, né? É verdade. Às vezes a criança pode surpreender, né? Com uma grande evolução. Muito, muito, muito. Assim, né, Gabriela, eu fico sempre muito surpresa, né, porque realmente o desenvolvimento acontece, né? Eu, assim, na minha experiência, não tive nenhuma criança que você fala assim, não desenvolveu nada. Não, todos desenvolvem. Eu acho que a gente sabendo, tendo apoio da família, né, tendo apoio dos outros órgãos que estão junto com a criança e tendo, né, esse foco no desenvolvimento e fazendo o desenvolvimento corretamente, não tem como, né? A não ser que seja realmente uma questão muito, que tem um comprometimento muito grande, mas sempre tem um avanço. O que a gente às vezes tem é assim, os pais perguntam: há quanto tempo demora para conseguir? A gente não sabe, né? Cada um é um. Não dá para ter, tipo, olha, em 6 meses vai estar certo. Não, às vezes em um mês atinge, às vezes em um ano, né? Os tratamentos são longos, na maioria sim, mas também o avanço é longo. Então a gente não pode simplesmente ignorar, né? Ou achar que tá tudo bem e deixa para lá. Não, é focar. Eu sei, é difícil, não é fácil, mas focar e começar. Uma coisa que eu lembrei agora que eu acho importante a gente falar, que eu sei que você faz esse tipo de acompanhamento, é para os pais que estão se planejando e vir para Sim, Portugal, para a escolha dessa escola, né? Principalmente para esses sim, casos. Né? Eu sei que você tem um sim. conhecimento Uhum. muito grande em relação às escolas, mais Uhum. principalmente na região Lisboa, ali Sim, Cascais, fiscais, né? sim. Exato, Então, sim.
direcionar para uma escola que talvez já tenha mais conhecimento nessa questão, ou mais experiência, ou Sim, um acompanhamento específico, com certeza faz sim. toda a diferença, não é? Olha, Gabriela, é muito importante isso. Se a criança não vem para a escola pública, porque aí, na verdade, a gente não tem como escolher, né? Como a gente falou na outra situação, a escola vai ser da região onde morar, não É, é? a mais Então, próxima. assim, a mais próxima. Se a criança vem, por exemplo, uma escola particular, eu tive um caso agora, né, de uma família que está vindo aqui da Europa mesmo, na Inglaterra, e está vindo para cá. E a gente queria escolher com o melhor perfil para a criança, porque, na verdade, uma escola extremamente tradicional para essa criança não ia dar certo. Então, a gente foi realmente, trabalhou essa questão de uma escola que acolhesse, né, uma escola menor, uma escola que tivesse esse olhar, e tudo bem, né? Depois a criança veio, visitou a escola, a gente, né, teve todo o trabalho, o coordenador também da escola fez essa ponte, a criança veio, e assim, essa transição fica super prazerosa, não vira uma angústia, né? Não fica aquela expectativa horrível, porque a gente sabe que mudar de país, né? A escola é a segurança também da criança, né? Onde Sim, ela passa a maior parte do tempo. Ela vir para um país, não sabe nada, não sabe, né, não tem amigos, não tem nada, realmente não é fácil, né? Então, se a gente pode trabalhar para que isso seja menos dolorido, eu acho que não tem por que não, né? claro, com Então, eu faço certeza. sim, esse trabalho, porque cada criança tem um perfil, né? Então, se a gente pode adaptar a criança, né, a escola, de forma que a criança fique mais tranquila, isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então, esse trabalho é super legal. Adriana, a Renata fez uma pergunta assim: o governo dá or, órtese para deficientes? Eu não sei o que é. Não sei se você sabe. Não, não sei. Renata, se você puder explicar um pouco melhor o que seria, Exato. para a gente poder responder, tá bem? Sim. Seria melhor. Estão colocando mais perguntas aqui. Uma questão muito importante, Gabriela, que você falou realmente dessa questão visual, né, dos óculos, o Estado tem realmente um subsídio se você for ao oftalmo do Estado, né, o médico de família encaminha, se a escola percebe também uma questão, vai para o oftalmo do Estado, tem, e o óculos realmente muitas vezes sai de graça até, né, se a criança tem essa necessidade, tá bem? Isso é Ah, super importante. legal, importante essa informação. Eu não Sim, sabia, eu sim. sabia que tinha uma ajuda financeira para compra. Sim. Dependendo da situação, sim, eles. A Andrea colocou assim: caso ocorra algum tipo de bullying com a criança na escola, existe algum órgão que a gente possa pedir ajuda, que a gente possa conversar? Uhum. Olha, na verdade, assim, eu já tive aqui casos, né, sérios de crianças que sofreram bullying. Um dos casos foi até realmente, né, uma questão que foram para fazer uma queixa, que eles falam que é uma queixa-crime e tudo mais. A minha sugestão é realmente trabalhar sempre com a escola. Então, se isso aconteceu, que a gente tenha esse trabalho, esse acesso à escola, né? Marque uma reunião com a coordenadora, que exponha o que aconteceu, porque o bullying, isso existe no mundo todo, realmente acontece, né? Principalmente para crianças que muitas vezes, como foi colocado, a criança às vezes não aparenta que tem uma dificuldade e tem, né? Isso é muito comum. Então as crianças percebem, tem alguma coisa de diferente, então eles começam realmente a provocar, tirar sarro. Isso acontece, infelizmente. Então, por isso que eu falo, o olhar dos pais, eu acho que é super importante. A gente não inflacionar as situações, mas não desprezá-las também. Tá? Então, percebeu, teve bullying, a criança não está querendo ir para a escola, a criança está com alguma situação diferente, vai à escola, conversa com a diretora de turma, conversa com a coordenadora e conversa mesmo, né? A gente não pode deixar para lá, Isso. certo? A Renata está Tá? explicando que o que ela tinha perguntado é uma bota específica para deficiente motor. Eles têm, inclusive, sim, tem sim. Inclusive tem, no caso, um carrinho até, que é o tipo é um carrinho que as pessoas com deficiência usam para se locomover. A gente tem muito aqui na Europa. Sabe, Gabriela, você já viu? Parece uma cadeira de rodas, na Sim, já verdade, vi, uma já cadeira vi. de rodas elétrica. Eles dão sim, o Estado o Estado subsidia. Na verdade, ele não dá tudo, mas eles realmente ajudam muito, sim. Isso acontece. Tá. Sim. Eu acho que eu vou para a última pergunta, tá?
Para colocar aqui. Caso eu coloque meu filho em uma escola e ele não se adapte, eu posso tirar e colocar em outra, como aqui no Brasil? É na escola pública? Acho que sim, né? Acho que. Essa questão é muito difícil. Não, né? O que a gente pode fazer é conversar com a coordenadora, conversar com a professora, mas não, realmente não. A não ser assim, casos seríssimos, né? Que eu já tive também uma situação e que realmente a escola, a família se sentiu muito lesada e tudo mais. Mas, assim, eu acho muito importante também essa questão, né? A gente tem muito essa questão de proteger ao extremo, que a criança não se adapte, a criança não se adapte. Mas a gente também tem que fortalecer essa criança, né? Para ela enfrentar situações adversas e dar conta. Agora, se for realmente uma questão de desrespeito, alguma questão assim, eu acho que é muito séria, né? Aí não dá para a gente suportar, vamos dizer. Mas, do contrário, é trabalhar a criança e a escola, para que a criança consiga conviver, né? Que a criança realmente tenha essa adaptação. Se a criança percebe que a gente está dando chance, está dando margem, você não está gostando, vamos ver, a criança ela se acomoda muitas vezes, né? E não vai trabalhar para que também ela tenha esse desenvolvimento. É importante que a criança também lute e tenha armas para ter esse desenvolvimento a novas situações. Então, é uma questão muito importante. Eu acho que, claro, se a criança está sofrendo, realmente não se adaptou, está horrível, já fizemos de tudo, claro, não tem por que a criança ficar lá. Agora, que a gente também fortaleça essa criança para que ela consiga superar essas dificuldades, ela consiga superar as barreiras e, e ultrapassar, é importante, né? É Maravilha. super importante, tá? Principalmente numa mudança de país, né? Que a barreira da escola é uma delas. Né? Tem a língua, que eles, claro, eles tiram sarro, né? Da nossa linguagem, né? Do nosso português, né? Que eles falam. Isso acontece. Então, assim, como é que a gente vai lidar com essas questões? É muito importante, né? A gente lidar de uma forma, vai acontecer, né? Não levar tudo tão a sério, entrar nessa situação sabendo que isso vai acontecer e dando força para a criança superar, né? Todas as questões. Uhum. Tá bem? Ai, Adriana, você explicou muito bem, assim, eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, tanto que estão no Brasil, né, que estão em outro país querendo emigrar, ou que já estão Sim. aqui, né? Sim. É uma honra poder ter você aqui nas redes sociais Obrigada. para Obrigada poder. a você, Gabriela, por essa oportunidade. A gente não falou, Gabriela, nessa live da importância da carteirinha de vacinação, né, Ah, também. é É, verdade. é super importante, né, trazer a carteira de vacinação também, além dos documentos, se for uma criança que tem alguma necessidade diferenciada, que traga também a carteira de vacinação atualizada, e o histórico escolar sempre, né, também com a apostila de AIA. Isso é fundamental para qualquer matrícula aqui. Nós fizemos, quero avisar as pessoas que não assistiram, né? Que nós fizemos uma live anteriormente, eu e a Sim, Adriana. Já tem um tempo, né, sim, Adriana? sim. Onde a gente Sim, já tem um explicou tempo. toda a documentação, toda dúvida sobre escolas, como funciona, Sim, os tipos de sala, como é que formam os sim. ciclos de uma sala para Uhum. outra. Então, assim, quem não Isso. assistiu, assista, porque vale muito a pena. A gente explicou várias coisas, a Adriana falou, tirou várias dúvidas. E é onde ela também explicou sobre essa questão de documentação, da Uhum. carteirinha, do histórico, de várias coisas. Sim, E sim. eu só gostaria de enfatizar nessa também a importância, né, de quem tem um laudo, traga um laudo, porque eu conheço Sim. famílias que aqui não teriam conseguido o laudo tão rápido como conseguiram no Brasil, Exato. e que esse Uhum. laudo aqui ajudou muito para o Sim, encaminhamento do acompanhamento. exato. Exatamente. Para a escola, né, que tem essas salas, que tem essa possibilidade de acolher as crianças, né? Isso é muito importante, que eles vão para as escolas que têm mais estrutura para acolher as crianças. E eu queria deixar duas mensagens, Gabriela, dá tempo? Dá tempo? Assim, a primeira como eu falei no começo, se a família percebe, desconfia, sente, tem esse pressentimento de que a criança tem alguma questão, é melhor pecar por excesso do que ignorar, né? Vai atrás, procura, investiga, vai realmente num profissional que possa fazer um laudo sério, tá? E começa a intervenção. Isso é a primeira questão que é fundamental para o desenvolvimento da criança.
A segunda questão, quando a gente muda de país, que a gente falou muito, né, do bullying, realmente também é o fortalecimento da criança, para que ela consiga superar e consiga sair de situações para que ela não se machuque mais. Né? Então, essa transição de país, essa transição de escola, acontece realmente, né, principalmente, né, numa situação nova. Se a criança vem fragilizada, ela é um alvo maior. Né? A criança que sofre bullying é também uma vítima, a criança que pratica bullying também é uma vítima, que a gente muitas vezes não fala, mas ela também está sofrendo. Né? Ela também tem questões que não estão, né, Que precisam ser naturais, resolvidas, né? que precisam ser resolvidas. Então, a gente fortaleceu o filho, né, a filha que vem para um país, para que encare a situação, encare os momentos de uma forma mais tranquila, de uma forma segura, é fundamental. Né? E se realmente a família vir com segurança. Né? Se tiver alguma dúvida, pergunte, se tiver alguma questão, porque é fundamental que a gente venha tranquilo, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, Gabriela? Chegar e de repente, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Então pergunte, né? É importantíssimo isso. Eu realmente trago aqui com o objetivo do meu Instagram é trazer essas informações para que as pessoas se planejem, né? Se organizem. Hoje em dia, com as redes sociais, com tudo, com todas essas informações, não Também. tem como dizer que veio sem saber, não é? A gente precisa ser responsável pelas nossas decisões. Então, assim, Sim. pesquisem, se informem, entendam sobre a cultura de Portugal, como funcionam aqui, né? E quero também dizer a todos os meus seguidores, acompanhem a Adriana, sigam para vocês verem as postagens delas, porque são incríveis, são maravilhosas, têm informações Obrigada. importantes. Se tiver dúvidas, chamem ela no direct, conversem com Sim, ela, façam sim, perguntas. Ela faz todo esse sim. acompanhamento. Eu conheço a E se Adriana. tiver alguma angústia, alguma questão, pode perguntar, né? Eu acho que faz parte, né? A gente ter esse entrosamento, poder ajudar, né? Eu acho que é super importante. Adriana, obrigada. Obrigada a você, Gabriela. E a gente depois, se alguém quiser algum outro tema, né, para a gente abordar, para a gente conversar, é só mandar sugestões que a gente às vezes não sabe, mas tem questões, né, que são tão importantes, não é, Exato, Gabriela? exato, sim, sim, com certeza. E a gente vai se Então, falando para marcar aí tá, outras lives, tá bem? tá. Então, olha, Muito obrigada, um obrigada. beijo. Fica com Um beijo. Deus. Tchau, Para você tchau. também. Obrigada, Sucesso. Gabriela. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.